notamment en Allemagne, on sépare les différents... Um prazer estar aqui novamente com. Em primeiro lugar, me desculpem aí pelo que acabou acontecendo da última vez, ou não acontecendo, que foi no dia 31 de agosto, que aí houve realmente uma pane geral na Vivo aqui em São Luís. Assim, na cidade toda. Aqui eu fiquei sem celular, sem internet, sem telefone fixo e sem televisão, que é tudo ligado a Vivo. Então, ficou impossível me comunicar. Aí o Alexandre ligou para a Beth ligou para a minha filha já estava para vir aqui no apartamento, porque isso nos mostra como nós estamos assim inteiramente imersos, não é? nessa rede, ou nessas redes, porque basta ficar... Durou mais ou menos umas 3 horas, eu creio, essa campanha, mas é ficar completamente desconectado, para as pessoas ao redor ficarem preocupadas. Eu não tinha a menor maneira, tentei ligar pelo telefone fixo aí para o Alexandre, mas não funcionava também. Enfim, inclusive troquei para essa empresa faz uns 2 meses, porque via fibra ótica, essa coisa toda, até veio, mas a coisa continua meio instável. Espero que hoje a gente consiga manter a estabilidade da rede, né, da internet enquanto a gente continua e até conclui aquelas observações da última vez. Eu quero frisar, principalmente, porque eu comecei colocando, né, da forma como o próprio Freud coloca, que ele abre esse capítulo 7º da interpretação dos sonhos, rebatendo objeções à teoria. A teoria psicanalítica e a teoria da interpretação do particular. Essas objeções, ou são objeções que outros autores lançaram contra teses freudianas, ou são objeções que ele, metodologicamente, levanta para ele mesmo rebatê-las. E, com isso, ele consegue chegar num passo adiante que talvez conseguisse chegar ou tivesse que fazer um percurso mais longo para chegar. Isso faz parte do método. E não é só de Freud, isso é coisa que já em Sócrates se encontra, não é? Bastante essa coisa de levantar uma objeção e isso tem a ver com toda uma dialética, né? Pois então ele faz isso, e o que eu marquei aqui como coisa absolutamente é que ali onde outros veem dificuldade, não é? Onde outros veem empecilhos, obstáculos, a que os sonhos possam ser passíveis de um estudo sério, de um estudo, digamos assim, que possa chegar a um patamar igual de uma explicação científica. Então, onde outros levantam objeções e colocam como impossibilidade, Freud reverte a coisa e vai ver que, pelo contrário, são condições de possibilidade. Porque o que subjaz a uma crítica, digamos, a partir de uma filosofia da consciência, né, de um pensamento racional, é que os sonhos só poderiam ser objetos de um estudo rigoroso, consistente, A conexão se eles pudessem ser tal qual ocorreram. está picotando um pouco, as pessoas estão dizendo aqui a sua fala.
Não estão conseguindo escutar? Está interrompendo. À medida que o senhor Ah, tá dando umas paradas. isso, Assim. O senhor está isso tem acontecido. As redes, o problema é que ambas são da Vivo. Uma é a rede que eu recebo lá pela tal fibra ótica. A outra é um modem portátil e que eu levo para onde eu vou e que várias vezes eu agora mudar a rede. Vamos ver se entra. Pelo celular, o senhor não costuma fazer, não, né? Usando Mas o 4G. celular acaba acontecendo a mesma coisa. Porque ele também é da mesma. Aqui, bom, agora contactou com a outra rede, mas de todo modo tem um aviso aqui de que ela está instável. Continua picotando? Não, agora não está. Agora está bem. Tá. Porque isso às vezes acontece quando eu estou no celular também, não é só aqui no computador. Então, ali onde muitos viam uma impossibilidade, Freud vai ver uma condição de possibilidade. Como assim? Como é possível ele chegar a isso? O que subjaz aos que dizem que o sonho não pode constituir matéria de um estudo rigoroso, o que subjaz a essa tese é a ideia de que, para que sejam objeto desse estudo rigoroso, os sonhos teriam que ser reconstruídos da maneira como aconteceram. Isso não deixa de ser um preconceito de fundo cientificista. Reconstituir os fatos tais como ocorreram na medida do possível. Freud vai colocar que, pelo contrário, é porque não é possível fazer isso que o sonho é passível de um estudo sério. As objeções que levantaram, no caso, a fragmentação, a deformação onírica, a dúvida que ataca, não é, o relato do sonho. E é interessante, eu até observo isso, que vai ser um ponto central quando nós estivermos no item B, mas eu até observo que Freud fala na dúvida, que é colocada como uma impossibilidade de descrever os sonhos da maneira como realmente aconteceram, porque o próprio, não só a memória como o relato é constantemente atingido pela dúvida, não é? Então, essa dúvida é interessante observar o seguinte, ela está presente no relato do sonho. Mas no item B, Freud vai dizer que ela nunca está presente no próprio sonho. Não é? Quando ele vai dizer que o sonho se realiza sempre em tempo presente e não admite nem o não, nem o talvez. Quer dizer, o inconsciente não conhece a negação, não é isso? E aqui Freud está nos dizendo, nem a dúvida. Eu tenho até um trabalho que está aí publicado, e está na internet, chamado Os Sonhos Falam no Presente do Indicativo. Quem puder ler, eu acho que é interessante, porque eu vou entrar nisso da próxima vez. Então, eu vou deixar isso em suspenso. A questão do tempo presente, e eu até acrescento presente do indicativo, não pode ser do subjuntivo, por exemplo. E o sonho não admite nem o não, nem o talvez. No entanto, o sonhador, ao evocar o sonho, ele já entra logo em dúvida. E ao narrá-lo, em análise, por exemplo, ao relatá-lo, esse relato é constantemente atacado pela dúvida. Qualquer um poderia dizer, bom, então realmente é impossível um estudo teórico rigoroso sobre os sonhos. Freud vai dizer justamente o contrário. A dúvida, por assim dizer, aponta o caminho. Ali,
onde outros veem uma impossibilidade, Freud vê uma condição de possibilidade. É porque o sonho é fragmentado, tem uma aparência irracional e absurda, é porque o relato e a memória do sonho são sempre acometidos pela dúvida, é por esse conjunto de coisas, é porque o sonho é muito passível do esquecimento, não é? Cai muito facilmente no ouvido. É por essas coisas que o sonho pode ser objeto de uma explicação rigorosa. E é justamente esse ponto que eu vou trabalhar hoje. Para poder sustentar uma tese como essa, Freud vai se socorrer de conceitos que ele já havia desenvolvido na época em que escreveu a interpretação dos sonhos, especialmente os conceitos de recalque e de resistência e de censura, não é? De censura psíquica. Esses fenômenos que aparentemente inviabilizam qualquer explicação mais rigorosa dos sonhos, eles, na verdade, são a condição de possibilidade, porque é através de conceitos como o de recalque, de resistência e de censura que Freud vai explicar por que os sonhos são assim e não poderiam deixar de ser. E justamente porque os sonhos são assim, fragmentados, passíveis de dúvida, caem no esquecimento, têm aparência absurda, que ele pode referir esses fenômenos como uma consequência da operação de uma resistência a serviço de uma censura psíquica, ambas, digamos assim, suportadas pelo recalque. Então, onde foi vista uma impossibilidade, Freud encontra uma explicação. Quer dizer, o fato de o sonho ter uma aparência absurda, ser acometido pela dúvida e pelo esquecimento, não impede de modo algum, e é condição de possibilidade para que possa haver uma teoria dos sonhos, porque isso é explicável. Olha aqui o nível da explicação, novamente, que algumas vezes atrás eu já fiz uma diferenciação entre interpretação e explicação, eles podem ser explicáveis como operação de uma censura psíquica durante aquilo que ele vai chamar o trabalho do sonho. O trabalho do sonho, que vai se apresentar como uma formação de compromisso, com um conteúdo manifesto, com essa fachada irracional ou despropositada, na grande maioria das vezes, porque nem sempre é assim, e algo que está como que por debaixo ou por detrás, e que pode, como diz Freud, explicar dinamicamente essas coisas. Dinamicamente, porque ele fala, inclusive, de um jogo de forças, não é? Entre instâncias recalcada e recalcadora, digamos assim. Então, ele sintetiza isso no volume 4º, não é nesse que nós estamos aqui tratando, é no volume 4º, é no anterior, na página 296 da coleção da Imago. Posso dizer que o cerne de minha teoria dos sonhos reside em eu derivar a distorção onírica da censura. O cerne da minha teoria dos sonhos reside em eu derivar a distorção onírica da censura. Então, com isso, ele tem todo, digamos assim, uma possibilidade de explicação que vai atingir não apenas os sonhos, como os sintomas também, por exemplo, que tem uma estrutura análoga à dos sonhos. E que ambos são manifestações do inconsciente, e como não se pode ir ao inconsciente, é o inconsciente que vem através de suas formações, entre as quais os sintomas e os sonhos, por aí ele pode inferir, digamos, características, traços daquilo que ele chama o inconsciente,
que tem uma posição absolutamente nuclear, não é? Na psicanálise. Então, isso é absolutamente central. Quer dizer, a dúvida, eu digo assim, ela é como uma espécie de grifo. Primeiro, eu relembro aquilo que foi com que nós concluímos da vez passada, que é uma espécie de regra técnica que Freud dá, que ele pede que o sujeito repita o relato do sonho. E, à medida que o sujeito repete, ele vai trocando palavras, certas ênfases que foram dadas a alguns pontos vão ser dadas a outros, novas coisas vão surgir e outras vão ser omitidas. Então, Freud diz o seguinte: essas mudanças que o sujeito opera quando é solicitado a contar de novo o sonho, essas mudanças, diz ele, revelam os pontos fracos do disfarce do sonho. O empenho do sonhador em impedir a solução do sonho, porque isso é efeito da resistência, né? Fornece-nos uma base para inferir o cuidado com que seu manto foi tecido. Quer dizer, vem aqui, digamos assim, o olho do investigador. Eu faria até uma analogia dizendo que é algo de Sherlockiano aí. Sherlock Holmes também, ele se utiliza de um método dedutivo. Até o primeiro capítulo do primeiro livro, que é um estudo em vermelho, é justamente sobre a dedução. Não é? Então, tem algo, quer dizer, ver a posição do pesquisador. Freud pede que o sujeito repita o sonho e as mudanças que ele vai introduzindo, nem sempre se dando conta de que está introduzindo mudanças, né? Mas as mudanças que ele vai introduzindo vão revelando para o analista o que Freud chamou aqui os pontos fracos do disfarce do sonho. E ele diz que justamente o empenho do sonhador em impedir a solução do sonho, por que ele haveria de impedir? Se ele está ali justamente, vamos dizer, para esclarecer as suas questões sintomáticas, não é? No entanto, ele vai impedir, esse impedir tem uma determinação inconsciente, uma resistência inconsciente. Pelo fato de o sonhador se empenhar em impedir a solução do sonho, isso dá para Freud uma base para inferir, para deduzir, o cuidado com que seu manto foi tecido. Já o seu manto no trabalho do sonho, quer dizer, esse cuidado que o sonhador no relato tem de, como é que ele diz, ocultar os pontos fracos do disfarce do sonho, permite inferir o cuidado, uma operação de uma censura onírica, no trabalho do sonho, o cuidado com que o manto do sonho foi tecido. Então, além de brilhante, colocado com toda uma elegância de estilo, né? Como é peculiar a Freud. A dúvida é como uma espécie de grifo no discurso do sujeito. É quando você está lendo um texto e aparece uma palavra grifada. Então, aquilo é para te chamar a atenção. Ela é como uma espécie de grifo no discurso do sujeito. É porque o sujeito duvida que nós podemos ter certeza. É porque o sujeito duvida que nós podemos ter certeza. Eu vou ler uma passagem do Freud e depois retomar essa afirmação que eu fiz. Diz Freud: assim, quando um elemento indistinto do conteúdo do sonho é, além disso, atacado pela dúvida, temos aí uma indicação segura de estarmos lidando com um derivado mais ou menos direto de um dos pensamentos oníricos proscritos, não é? Recalcados. Ao analisar um sonho, toda a escala de estimativas de certeza
deve ser abandonada e a mais ínfima possibilidade de que possa ter ocorrido no sonho algo de tal ou qual natureza deve ser tratado como uma certeza completa. Vejam bem, isto é um método. Isto não é apenas uma regra técnica. É, digamos, para o analista, na escuta do relato do sonho, ali onde o sujeito vacila, onde um elemento indistinto ainda por cima é atacado pela dúvida, ali, diz ele, nós devemos tratá-lo com uma certeza completa. E ele continua: a menos que essa atitude seja firmemente adotada, a análise chegará a uma paralisação. E é precisamente o fato de a dúvida produzir esse efeito de interrupção na análise que a revela como um derivado e um instrumento da resistência psíquica. Então, você vê que, do fato clínico, ele volta para a sustentação teórica. É justamente isso que aparece na clínica, que permite a ele inferir com mais segurança, que isso revela essa interrupção como um derivado e um instrumento da resistência psíquica. Então, agora eu coloquei assim: é porque o sujeito duvida que nós devemos ter certeza, que é justamente o que Freud acaba de colocar nisso que eu li neste instante. Mas qual é o sentido desta certeza? Não é? Qual é a natureza dessa certeza? Eu entendo que essa certeza tem para nós uma função de significante e não de significado. Em outras palavras, a certeza que o analista tem é de que houve uma influência, houve uma incidência de uma resistência que introduziu, vamos dizer, um ruído na comunicação nesse relato que o sujeito está fazendo do sonho. Então, o analista pode ter certeza de que ocorreu este fato. Alguma resistência inconsciente operou e, de repente, uma dúvida se instaurou, um esquecimento aconteceu, etc. É isso que eu estou dizendo que é o valor de significante. Mas não tem o valor de significado, ou seja, não permite ao analista determinar qual é o conteúdo da representação onírica que foi recalcada. Não sei se ficou claro o que eu coloquei. Quer dizer, ali onde o sujeito duvida, nós podemos ter certeza, mas ter certeza de que algo da resistência está operando e distorcendo aquele relato. Mas qual é o conteúdo, ou seja, sobre o que isso recai, qual é a representação que está sendo operada pela resistência, isso nós podemos saber no relato, nas associações. Nós não podemos ter um conhecimento prévio em relação a isso, a não ser um sujeito já em análise há algum tempo, em que uma ocorrência como essa tem o valor de repetição que vem se dando ao longo do trabalho de análise. Então, é um sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa aí, alguma coisa está operando aí. Mas o que é? Que é a pergunta que o sujeito se faz o tempo todo, mas por que eu não consigo? O que é isso? De alguma maneira, o sujeito aqui também está se fazendo, mas a posição do analista é, digamos assim, de solicitando ao sujeito que vá associando, provocando as associações. Ali não é o lugar de explicação, o sujeito não está ali para explicar o que lhe ocorre, porque ele próprio não sabe o que é. A explicação é um outro nível, não é? A sua fonte está aí. Quer dizer, porque, na verdade, o sentido é do divã para o livro. Foi a partir das primeiras experiências que Freud pôde se dar conta de algo como o inconsciente, como o campo da psicanálise. Ele não partiu de uma premissa do inconsciente. Ele chegou
a hipótese do inconsciente no seu trabalho com pacientes, principalmente com suas primeiras pacientes histéricas. Então, como diz ele, a deformação, o esquecimento, a dúvida, a fragmentação e a transmutação dos valores psíquicos são obra da censura psíquica a serviço da resistência. Há outros momentos em que ele coloca a resistência a serviço da censura. Depois a gente vai ter ocasião de retomar essa colocação. Ambas, a propósito, censura e resistência, pressupõem o recalque que, como diz Freud, as explica dinamicamente. Olha o nível da explicação. O recalque explica dinamicamente a censura onírica e a resistência. É justamente porque é algo do recalcado que uma censura se estabelece e uma resistência se institui. A resistência, digamos, a serviço do recalque, a serviço da censura onírica. Diz ele, página 473, o recalque, ou mais precisamente a resistência criada por ele, é a causa tanto das dissociações quanto da amnésia ligada ao conteúdo psíquico destas. Já dá para ir percebendo que aquilo que se dizia que não podia ser explicado já está sendo. Ou seja, Freud não apenas disse que os sonhos podem ter uma explicação, porque a explicação dos sonhos, de alguma forma, é a explicação de fundo da própria psicanálise. Os sonhos não são a via régia para a sondagem do inconsciente, então você conseguir atingir uma explicação do sonho, você está trabalhando nas próprias fundamentações, não é, da psicanálise. Então, ele não só disse que, apesar de dúvida, de esquecimento, etc., os sonhos podem, sim, ser objeto de uma teoria séria, ele não só disse como ele já está fazendo. Na medida em que ele introduz outros conceitos, através dos quais a fachada irracional, o disfarce, a censura, a amnésia e a dúvida podem ser explicadas como resultado dessa dinâmica que se dá a partir do recalque. Isso explica tanto as dissociações quanto a amnésia ligada ao conteúdo psíquico destas. Como ele diz, a deformação faz parte da elaboração. Isso é uma espécie de fecho de ouro que ele dá nessa questão. A deformação faz parte da elaboração. A deformação não é uma coisa que vem de fora para perturbar um relato que, de outra maneira, seria fidedigno. Ou seja, relataria o sonho tal como ele ocorreu. A deformação não é apenas algo que atrapalha, ela é parte da elaboração. Não é possível haver elaboração onírica sem deformação. E não é possível estudar teoricamente o sonho sem levar em conta que essa deformação é constitutiva. Então, o trabalho do analista não é buscar um sonho tal como houve, independente de qualquer deformação, porque isso nunca houve. A deformação já se dá, digamos assim, na raiz, ali onde brota um sonho. Muito tempo atrás, na escola lacaniana, houve um evento sobre resistência e censura,
do qual eu participei e apresentei um trabalho com esse título, Resistência e Censura, que está na revista Dizer, de março de 1997, olha como já faz tempo, página 60. Aí eu brinco um pouco com as palavras e digo o seguinte: deformar é o modo de formar da censura onírica. Aqui eu botei psíquica. Deformar é o modo de formar da censura psíquica. E a deformação, ela recai sobre as representações inconscientes, e ela recai também sobre os afetos ligados a essas representações. Por exemplo, transformando-os no contrário. Ali onde um sujeito tem um sonho, digamos assim, de conforto, ele pode acordar com um sentimento de angústia, e o trabalho de interpretação pode levar a ver que aquele sonho com sentimento de conforto encobria e deformava algo mais abaixo, digamos assim, esse sim angustiante. Mas que, no trabalho da censura onírica, a representação se transforma em outra coisa, mas que tem sempre uma relação com ela. A representação substitutiva tem sempre uma relação com a substituída, que é uma relação, digamos, de alusão, é uma alusão a ela, como nos xistes, é uma alusão a ela e uma espécie de simulacro dela. Então, no que se refere à representação, há uma alusão, uma linguagem indireta, e é uma espécie de simulacro. E no que se refere aos afetos aí implicados, pode haver, entre outras hipóteses, uma transformação no contrário. Então, às vezes, um sonho de grande felicidade, o sujeito desperta com um sentimento de angústia, que ele diz, não pode ter sido por causa do sonho. No entanto, pode ter sido por causa de algo que está no chamado conteúdo latente, né, do sonho, naquilo que está recalcado e que se manifestou através da transformação no contrário, que, como diz Freud, é um dos destinos das pulsões. Então, essa deformação pode atingir tanto representações quanto afetos, como as conexões entre as representações e os afetos. Nós temos que terminar às 9, não é isso? Então, eu quero ver se daqui a no máximo 5, no máximo uns 8. Eu estou vendo que são 8h37, eu quero ver se 15 para as 9 eu termino para a gente poder discutir um pouco. Umas últimas coisas que ele coloca. Últimas objeções. Alguém pode dizer, esse alguém, eu acho que o próprio Freud, acho que é uma dessas objeções que ele mesmo levanta para rebater. Ora, se há resistência, então como é que pôde se formar um sonho? A explicação que Freud dá é que durante o sono a resistência se encontra enfraquecida, mais do que na vida de vigília. Então, o enfraquecimento da censura psíquica ou da resistência a serviço dela possibilita que o sonho ocorra, a regressão onírica se dê. Quanto ao que ele diz, que a principal crítica à regra fundamental, a principal crítica é que qualquer representação pode ser associada com algo, e isso evidencia o caráter arbitrário da regra fundamental. A resposta que Freud dá é invocar a sobredeterminação. É um engano
pensar que qualquer representação pode ser associada, sem que nem mais, com qualquer outra. Haverá sempre um vínculo associativo. Aliás, como a gente viu desde o começo, isso aí tem a ver com a sobredeterminação. E se não fosse isso, nem sequer a psicanálise seria possível. Se as associações fossem puramente casuais, não seria possível algo como a psicanálise. Porque o ato falho só se constitui como ato falho porque ele entra numa cadeia. Não é por mero acaso. Embora pareça frequentemente. Então, contra essa objeção, Freud contrapõe a sobredeterminação. Não é assim. Não é qualquer coisa que é associada indiferentemente com qualquer coisa. E ele diz o seguinte: isso significa que a associação nunca é completamente livre, é claro, dado que há uma sobredeterminação. Ora, como diz Freud, mesmo nos delírios psicóticos, a sobredeterminação está presente, de modo que eles só nos são inteligíveis por causa das lacunas que apresentam. E ele diz, mas ainda na página 485, os delírios são obra de uma censura que já não se dá o trabalho de ocultar. Travou para mais gente? Travou, né? Travou a geral, acho. Acho que agora o Agostinho saiu. Deve ter caído. Delírio. Os delírios são obra de uma censura que já não se dá o trabalho de ocultar seu funcionamento. Em vez de colaborar para produzir uma nova versão que seja inobjetável, ele suprime brutalmente nova, de maneira que o que resta se torna muito desconexo. Essa censura age exatamente com a censura dos jornais na fronteira russa. Lembre-se que era Rússia czarista ainda, né? Que só permite estrangeiros caiam nas mãos dos leitores por quem tem o dever de zelar, depois de colocar uma tarja negra sobre diversos trechos. Então, essa metáfora eu acho ótima, porque o Freud não contava de modo algum com o conceito da Verwerfung nessa época. Não é? Essa palavra vai aparecer mais já com o Homem dos Lobos, em 1918. Então, e é um conceito que Freud propriamente nunca chegou a desenvolver realmente, como ele desenvolveu do recalque, por exemplo, né? Mas ele não contava nem com esse conceito da Verwerfung. Então, ele está tentando aqui falar da pose a partir da teoria do recalque, como, aliás, ele fez também no caso Schreber, que ainda é antes também de, no caso Schreber, em 1909, não é isso? Ou 10, 1911, o anterior, com certeza, ao Homem dos Lobos. Ele não dispunha daquilo que depois Lacan chamaria de folaculação, que está na origem da estrutura das psicoses. Concluindo aqui, isso de que as associações nunca são absolutamente livres, ele diz o seguinte: sempre que um pensamento
psíquico está vinculado ao outro por uma associação objetável ou superficial, há também entre eles um vínculo legítimo e mais profundo que está submetido à resistência da... Nesse caso, página 487. As representações substitutivas são escolhidas a possuírem uma associação superficial que reproduza o vínculo essencial que relaciona as duas representações substituídas. Então, justamente, as representações que vão se manifestar, por exemplo, no conteúdo manifesto dos sonhos, elas, por mais superficial que seja o vínculo entre elas, sempre submetidas a um vínculo essencial entre as representações substituídas, que é uma aplicação concreta da sobredeterminação. Então, por mais superficial que seja o vínculo entre as representações manifestas, elas sempre estarão relacionadas a um vínculo mais essencial entre as representações substituídas. E mais, as representações substitutas, nessa formação de compromisso, as representações substitutas, elas, como eu coloquei, são uma alusão e uma espécie de simulacro das representações substituídas. Não é? Por exemplo, numa situação de excessivo cuidado com a limpeza. Isso que aparece no conteúdo manifesto pode estar relacionado sintomaticamente com o contrário disso, tão recalcada. É justamente a satisfação de algo, digamos assim, sujo, que está por baixo inconscientemente, que se satisfaz esse ato de limpeza, que ao mesmo tempo é uma alusão, porque não deixa de ser uma referência indireta, ao mesmo tempo é um simulacro, porque não deixa de aquilo que se limpa, que se lava, não é? E é algo que mostra exatamente uma estrutura dos sintomas, em que aquilo que aparece como o conteúdo manifesto do sintoma, ele reproduz uma relação entre representações recalcados que, para encontrar uma forma de expressão, se ligam a representações pré-conscientes que tenham alguma relação de semelhança, de alusão, e transferem a sua energia para essas representações substituídas que, como diz Freud, ganham imerecida importância. Então, por qualquer coisinha, o sujeito já está, digamos assim, morrendo de angústia. Então, isso, não é? As relações entre os conteúdos manifestos dos sonhos e dos sintomas são análogas. De algum modo, essa formação de compromisso no sintoma em que o sujeito repete o que não consegue elaborar, ela tem uma analogia com a relação entre os desejos inconscientes nos sonhos e os chamados restos diurnos, que servem justamente para fazer essa transferência, porque Freud usa a palavra transferência também nesse sentido, de transferir a carga psíquica de uma representação para outra, não apenas a transferência na análise, é se transferir a carga psíquica de uma representação para outra. E, por fim, vamos só mencionar as chamadas lembranças encobridoras, que é uma coisa que todo analista já deparou em sua própria análise, em sua escuta, que Freud compara com curativos, que ao mesmo tempo velam
e revelam as feridas, não é? Os curativos, ao mesmo tempo, velam e revelam as feridas. E uma última colocação que eu faria. Não, eu acho que essas aqui são as principais. São realmente as coisas essenciais. Então, eu espero ter, de alguma maneira, percorrido esse item A do capítulo 7º, e eu chamo muito a atenção do valor metodológico desse capítulo. Porque isso aí ele está, digamos assim, ao mesmo tempo que ele está expondo, ele está criando. O método de criação dos conceitos e o método de exposição coincidem. Não são exatamente o mesmo, mas coincidem. Vão caminhando dialeticamente, digamos assim. Seria isso. Agora que eu estou vendo aqui o chat. Está aqui, Alexandre, se alguém quiser fazer pergunta. O texto citado ali, está a dizer número 9. Isso ele colocou lá que ainda tem na escola. E está lá a revista. Muito bem. Nada como a rapidez. Aí é a grande vantagem da tecnologia, né? Ao mesmo tempo que ela nos interrompe de uma maneira tão bruta. Aliás, era isso que eu queria. É porque Freud, como trabalha sem o conceito da Verwerfung, que só poderá vir depois, ele usa essa metáfora dos jornais na fronteira russa, em que o sujeito joga uma tarja preta em cima do que o leitor não deve ler. Formação de compromisso, ele simplesmente suprime. A Helena está dizendo que a Alexandre fechou a câmera. Helena está aqui, mas apareceu. Oi, Helena. Tudo bem, Agostinho? Tudo bem. O Alexandre fechou minha câmera, não sei por quê. Deve ser porque eu não estou maquiada hoje. Não, eu não sei. Deve ter apertado sem querer na hora de fechar o fone. Eu apertei o seu vídeo, sei lá. Desculpa. Agostinho, assim, a minha amei. Conexão já está Está instável? Bom, eu amei muito o que você trouxe hoje, mas eu queria que você falasse um pouco mais Helena. sobre a associação nunca é totalmente livre. Esses dias eu li alguma coisa sobre isso e fiquei bastante em dúvida. E eu queria saber, inclusive, onde eu posso ler mais sobre isso, né? Porque a gente cita a associação livre de uma maneira bem como se fosse algo livre mesmo, né? Porque isso não só no campo do relato do sonho, mas a associação livre, ela também tem as suas, digamos, seus disfarces, né? Sim. Então, Helena, mas é justamente aí, quer dizer, é aí que está talvez a condição básica de possibilidade da psicanálise. É porque se não houvesse o vínculo entre uma associação e outra, inclusive essa passagem que eu acabei de ler, não é que quando há um vínculo superficial, por baixo tem um vínculo mais profundo, Freud. Se o que pode explicar isso é a sobredeterminação. É porque há uma sobredeterminação que é, antes de tudo, simbólica, não é? É uma sobredeterminação que o que vem como consequência, o que vem depois, ele sempre remete a alguma coisa que vem antes, que se não está manifesta e patente, está latente, está oculta, está recalcada. É aquela coisa que uma vez eu aquela genial intuição de Thomas Hobbes.
não é? Isso na metade do século XVII, quando um ser humano pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer. E ele diz, não é qualquer pensamento que se segue indiferentemente é um pensamento. A explicação que ele vai dar é uma explicação, digamos assim, mecânica e com uma base perceptiva. É porque o que esteve antes junto na sensação vai aparecer depois junto na memória. É por aí que ele vai explicar. Quer dizer, não é de modo algum uma interpretação no sentido freudiano. E se fosse, teria sido ele, o pai da psicanálise. Teria sido ele aquele que atinou para com o paciente, não é? Mas justamente ela não é. Quer dizer, por que é assim é uma coisa difícil de se dizer. Mas, na verdade, não se poderia dizer nada se as coisas não fossem assim. Quer dizer, justamente porque o que vem depois, vamos aqui tomar um S2, não é? Ele tem sempre alguma coisa a ver com o S1 e é de S2 que S1 se constitui, Sim. dado que a significação regressiva, não é? Ela se dá de S2 para S1, quer dizer, é o depois que vai determinar o antes como antes. Isso tem sempre, quer dizer, nunca é fortuito quando um ser humano pensa, seja no que for. O pensamento seguinte não é tão fortuito. Ora, mas esse seja o que for que ele pensou agora, já é um pensamento seguinte. Porque antes desse ele pensou outro, e antes desse ele pensou outro. Então, ele vai estar sempre numa cadeia de pensamentos que é sobredeterminada. Freud vai dizer a mesma coisa quando ele fala, por exemplo, dos devaneios. Mesmo aqueles devaneios em que a imaginação corre solta, ainda assim, ali vai ter um conjunto de determinações. O que vai se seguindo tem sempre um vínculo com aquilo que o precede. Então, para mim, o âmago da sobredeterminação está aí. E é justamente nisso que eu coloquei, já na primeira vez, que eu não via a sobredeterminação como um conceito fundamental, mas como uma condição de possibilidade da psicanálise. Se não fosse isso, não poderia haver psicanálise. Porque o sujeito poderia cometer qualquer outra falha, foi um mero acaso, não tem nada a ver. Não tem o que tirar daí. Tem o que tirar daí é porque algum vínculo existe entre isso que saiu como ato falho e outra coisa que está lá recalcada e encontrou essa brecha para se expressar indiretamente, alusivamente. Eu consegui explicar, ou colocar pelo menos a questão. Não, está ótimo. Não sei, Helena. Vai manter Tá sempre ótimo. uma interrogação nisso. Sim, mas a sobredeterminação é que realmente cria algo que não é daquele sujeito, né? Sem isso, não haveria essa divisão do sujeito, né? Sim. Não é? Tudo, inclusive a divisão do sujeito, está, por assim dizer, nas malhas da sobredeterminação. Sim. Uhum. Na verdade, ali onde Hobbes procurou uma explicação mecânica e de base sensorial, perceptiva, Freud vai acabar encontrando uma determinação simbólica. Uhum. Essa determinação simbólica tem a ver com as vivências, com as experiências do sujeito, com seus traumas, etc. Mas o que vem por associação é algo do campo do simbólico. E quando não vem assim, vem como coisa suprimida, a tarja preta nos jornais na França. Sim.
não é? Boa essa Ali metáfora. onde não há um recalque que possa fazer uma formação de compromisso, está lá do jornal na censura russa, por falta de um conceito para dar conta disso. Uhum. E é mais um exemplo que às vezes Freud recorre a uma metáfora, uma coisa assim, para só depois criar o conceito. A própria pulsão, antes ele chamava de impulsos internos. Parece que só no texto dos ensaios, não é? Que ele vai usar tríade pela primeira vez. Não sei, eu posso estar enganado. Mas isso que era chamado de impulsos internos, uma vez que é transformado num conceito, tudo se ressignifica. Esse conceito, por assim dizer, significa a sua pré-história. E isso é isso no conhecimento filosófico e científico também ocorre. São as rupturas, né? São as descontinuidades. Mas isso é apaixonante. Eu, por mim, fico aqui conversando sobre Nossa, isso. e você, Porque assim, não existe para mim ninguém melhor no mundo para falar disso do que você. Que realmente não existe ninguém melhor no mundo para falar disso do que você. Realmente, eu acho que quem fez, não só eu, como várias pessoas da escola, ficarem apaixonados por essa questão do sonho foi você. Né? A maneira como você traz isso, como você desenvolve o raciocínio, isso é muito bom. Tomara que as outras pessoas tenham gostado tanto quanto eu. Não é? Eu fico emocionado. E, para mim, é um prazer estar aqui. Né? Como eu digo, nós estamos aqui também para nos divertir. É verdade, sempre. Por que não? Saborear a coisa. Então, gente, a próxima vez vai ser, Alexandre, dia, eu até tenho já na agenda. Vai ser na primeira semana de outubro, Minha agenda é dia 5 de outubro. 5 de outubro, agora já às 19h30. Isso. 5 de outubro, às 19h30. Antes disso, nos vemos. Um beijo. A Ciranda, antes disso, temos inclusive a Ciranda. Eu estou aqui, o que será que se pode dizer? Talvez eu pegue algumas dessas coisas que eu estou trabalhando aqui hoje, por exemplo, porque isso não deixa de ser algo que eu não diria moderno, mas que ultrapassa a modernidade iluminista. Freud traz uma outra chave, digamos assim. Quem sabe? Eu até tive essa ideia, porque eu estava pensando no que eu posso falar aqui numa ciranda de psicanálise e arte a partir de sonho. Não sei, veio assim. Essas ideias, quando vêm, não são por acaso. Quando o homem pensa, seja no que for. Uma ótima ideia. Um beijo. Beijo. Tchau, Alexandre. Tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado. Até lá. Eu que agradeço. Obrigado.